Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos analisar o discriminante delta. Então, vamos à aula. Então, discriminante. Esse é o nome dado a essa expressão aqui, ou ao delta, que é representado por essa expressão. Mas a gente dificilmente chama esse nome. Geralmente a gente chama de delta e pronto. Tá? Então, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, e a outra fórmula que a gente já viu, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então a gente pode concluir algumas coisas de acordo com o valor desse discriminante, com o valor de delta. Primeiro, se esse valor for menor que zero, ou seja, negativo, a equação não tem raízes reais, é como a gente já viu na última aula. Se esse valor delta for igual a zero, a equação tem duas raízes reais e iguais, que a gente pode dizer que é apenas uma raiz. Tá? Então, a equação, quando delta for zero, tem apenas uma raiz real. E quando o delta for maior que zero, ou seja, quando ele for positivo, a equação vai ter duas raízes reais diferentes. Vamos ver alguns exemplos. Letra A, o A é igual a 1, o B é igual a menos 1, não é isso? E o C também é igual a 1. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, onde delta vai ser igual a... O b é menos 1, então parênteses, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que também é 1. Então, delta é igual a menos 1 ao quadrado, dá 1, menos 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Ou seja, o delta é 1 menos 4, sinais diferentes ao sinal do maior, e diminui, né? 4 menos 1 dá 3, ou seja, delta igual a menos 3. Então, quando isso acontece, a gente diz que a equação do segundo grau não tem raízes reais. Aqui, o A é igual a 1, o B é igual a menos 6 e o C é igual a 9. São os valores tirados da equação. Então, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, onde delta é igual a b, vai ser menos 6, então menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 9. Então, delta é igual a menos 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes 1, 4 vezes 9, também dá 36. Ou seja, o delta é igual a 36 menos 36, 0. Então, quando o delta dá igual a zero, a gente viu que a equação tem duas raízes reais iguais, que na verdade ela tem uma única raiz real. E essa raiz ela pode ser determinada, como a gente já viu, somente pela expressão x igual a menos b sobre 2a, que vai ser igual a menos o b é menos 6, ou então menos por menos vai dar mais 6 sobre 2 vezes o a, que é 1. Ou seja, 6 sobre 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 dá 3. Letra C. O A é igual a 1, o B é igual a 3 e o C é igual a menos 4. Então, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, onde delta é igual a... O b é 3, então 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 4, então parênteses, menos 4. Ou seja, delta é igual a 3 ao quadrado dá 9, menos por menos dá mais, 4 vezes 1, 4 vezes 4 dá 16, onde delta é igual a 9 mais 16, 25. Quando o delta dá positivo, a gente diz que a equação tem duas raízes reais e diferentes. Então, vamos determinar essas raízes. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, x é igual a menos b vai ser menos o valor de b, que é 3,
mais ou menos raiz de delta vai ser raiz de 25 sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, x vai ser igual a menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 25, que é 5, sobre 2 vezes 1, que é 2. Ou seja, x1 vai ser igual a menos 3 com menos 5, sinais iguais, repete o sinal e soma, isso dá menos 8, que dividido por 2 dá menos 4. Ou x2, que vai ser igual a menos 3 mais 5, sinais diferentes dá o sinal do maior e diminui, ou seja, isso dá 2, sobre 2, que isso dá igual a 1. Então, essas são as duas raízes que são diferentes, como a gente pode ver, que satisfazem essa equação. Tá bom? Só mais um exemplo para a gente fechar essa parte do discriminante. Qual é o valor de m para que a equação x ao quadrado menos 3mx mais 1 igual a 0 tenha raízes reais iguais? A gente viu que a equação tem raízes reais e iguais quando o delta é 0. Então, vamos analisar o delta. Então, escrevendo A, B e C, o A aqui é 1, o B é o coeficiente do x que está elevado a 1, que nesse caso aqui ó, é 3m, ou seja, tem uma letra ali junto do B. E o C é igual a 1. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Só que a equação vai ter raízes iguais quando o delta for 0, ou seja, quando essa expressão aqui for igual a 0. Então, o B é menos 3m, então vai ficar menos 3m ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que também é 1. Isso aqui ó, tem que ser igual a 0 para que a equação tenha raízes iguais. Ou seja, menos 3 ao quadrado, isso dá 9, e m ao quadrado é m ao quadrado. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4, igual a 0. E aqui é só resolver essa equação e a gente determina o valor de m. Então, 9m ao quadrado igual, passo 4, não é isso? Como a gente já viu. Então, 9m ao quadrado é igual a 4. Então, m ao quadrado é igual a 4 sobre 9. O 9 que estava multiplicando passa dividindo. Resolvendo essa equação, a gente já viu como é que se resolve, não é isso? Então, m é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 sobre 9. Ou seja, m é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. Ou seja, os valores de m para que essa equação tenha raízes reais iguais são mais 2 sobre 3 e menos 2 sobre 3. São dois valores. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula. Encerrando a parte do discriminante delta. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.